Eu tinha acabado de tirar um bolo do forno quando o celular começou a vibrar em cima da pia. 1, 2, 3, 4... Não parava. Pensei que fosse alguma corrente dessas que as meninas do grupo da igreja vivem mandando, sabe? Uma daquelas mensagens de bom dia com paisagem e versículo. Limpei a mão no pano de prato, peguei o aparelho sem pressa nenhuma. Eram notificações do Facebook. Não era corrente nenhuma. A primeira mensagem era da Cláudia, minha vizinha do andar de cima, aquela que mal me cumprimentava no elevador. Beatriz, você está bem? Depois da Cláudia, veio a Fátima, minha prima de Sobral, que eu não falava há uns 2 anos. Depois a Silvana, que foi minha colega de trabalho no banco por quase 20 anos, e que desde que eu me aposentei, só aparecia no meu aniversário para mandar figurinha. Eram mensagens de pessoas que não tinham motivo nenhum para me mandar mensagem numa terça-feira de manhã. Sentia alguma coisa apertar no meio do peito antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Aí veio a mensagem da minha sobrinha Camila, filha do meu irmão Rogério. Tia Bia, o senhor Valdeci postou uma coisa no Facebook. A senhora viu? Não vi, mas fui ver. Ele estava com os braços em volta de uma mulher. Ela usava um biquíni laranja, tinha o cabelo molhado e ria de um jeito que eu reconheci imediatamente. Sabe quando você reconhece o riso de alguém que nunca viu na vida? Era aquele riso de quem não tem preocupação nenhuma no mundo. Ele estava de camiseta branca, com aquele boné azul que eu mesma dei para ele no ano passado de aniversário, e beijava ela na bochecha. Atrás deles, o mar. Uma praia que eu não reconheci de imediato, mas que depois de olhar por um tempo, eu entendi que era Jericoacoara. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Jericoacoara. Ele tinha me dito que estava em Teresina. Reunião de negócios, Beatriz. Só uns 3 dias, meu amor. Você sabe como é essa época do ano para a empresa. Eu fiquei olhando para a foto por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, podem ter sido 10. O bolo esfriava na bancada. O celular continuava vibrando. E eu fiquei ali parada, de pé na cozinha, com o pano de prato ainda na mão, olhando para a tela como se fosse aparecer uma explicação embaixo daquela imagem. Não apareceu nada. Fui até a janela sem saber por quê. Olhei para o corredor lá embaixo, os carros passando, uma criança andando de bicicleta com o pai do lado. A vida lá fora estava acontecendo normalmente, como se nada tivesse mudado, como se eu não tivesse acabado de ver o meu marido de 42 anos de casamento com outra mulher numa praia a mais de 300 quilômetros de onde ele tinha me dito que estava. 62 anos. É a idade que eu tenho. 62 anos. Sendo que 42 deles, eu passei do lado de Valdeci Seabra. Casei com 18 anos, num vestido que minha mãe costurou com as próprias mãos. Ele tinha 23, trabalhava numa distribuidora e dizia que ia me dar o mundo. Não me deu o mundo. Me deu uma vida comum, com contas para pagar, filhos para criar e a sensação constante de que eu devia ser grata por ter um marido presente. Presente. Que palavra! O post ficou no ar por poucos minutos. Quando fui acessar o perfil dele diretamente, já tinha sumido. Mas aí as mensagens começaram a mudar de tom. As pessoas não estavam mais me perguntando se eu estava bem. Estavam me mandando o print. 47 pessoas já tinham salvo aquela foto antes que ele conseguisse apagar. 47. Eu li esse número umas 3 vezes porque não conseguia acreditar. 47 pessoas tinham aquela imagem guardada no celular. E eu, a esposa, fui a última a saber. Sentei na cadeira da cozinha. Aquela cadeira velha que eu sempre quis trocar e ele sempre dizia que não precisava, que estava boa, que era desperdício de dinheiro. Sentei nela e percebi que não estava chorando. Esperava que fosse chorar, sabe? A gente passa a vida inteira imaginando como reagiria em certas situações. E eu sempre achei que em algo assim eu ia desabar. Ia ligar pedindo ajuda, ia precisar de alguém do lado. Mas eu não chorei. Fiquei com aquele print na tela do celular e comecei a prestar atenção nos detalhes da foto. A sandália dela era cara, daquelas de marca. A pulseira no pulso dele eu nunca tinha visto. E olha que eu sabia cada peça que Valdeci tinha, porque eu dobrava a roupa dele, eu organizava a gaveta dele, eu cuidava das coisas dele há mais de 4 décadas. Aquela pulseira não era minha lembrança e não era presente de filho. Alguém tinha dado aquilo para ele.
E então veio a mensagem do Rogério. Meu irmão mais novo, 58 anos, aquela voz grossa, aquele jeito de entrar em qualquer situação como se fosse o dono do pedaço. A mensagem dele foi curta e direta, no jeito que ele sempre foi. Acabei de ver o post do seu marido. Estou indo aí agora. Vou fazer ele pagar caro por isso. Eu li e reli. Senti um calor subir no pescoço. Não era gratidão. Era uma coisa diferente, que eu não consegui nomear naquele momento. Só sei que aquela mensagem não me trouxe alívio nenhum. Fui até o quarto. Abri o armário de Valdeci, que ficava do lado esquerdo. Sempre foi o lado esquerdo, desde que nos casamos. As roupas dele estavam ali, arrumadas, cheirando ao sabonete que ele usava. Olhei para cada peça como se estivesse vendo pela primeira vez. Não sei o que eu estava procurando. Talvez alguma prova de que tudo aquilo era engano. Talvez alguma prova de que não era. Fechei o armário, voltei para a cozinha, servi um copo d'água e bebi devagar. O bolo continuava na bancada. Era de laranja, o preferido dele. Eu tinha levantado mais cedo para fazer aquele bolo porque ele tinha me mandado mensagem na véspera dizendo que estava com saudade de casa e que ia voltar no dia seguinte. Saudade de casa. Enquanto estava em Jericoacoara com outra mulher. O celular vibrou de novo. Era Rogério. Estou saindo agora, chega em 20 minutos. Olhei para o relógio na parede. Eram 10 horas e 42 minutos da manhã. Em algum lugar, o Valdeci devia ter percebido o erro, apagado o post, e agora estava tentando calcular o estrago. Em 20 minutos, meu irmão estaria na minha porta. Eu devia me sentir protegida. Devia me sentir aliviada por não estar sozinha. Mas enquanto lavava o copo e o colocava no escorredor, uma pergunta foi se formando na minha cabeça com uma clareza que me assustou. Por que o Rogério sabia tão rápido? Eu não tinha mandado mensagem para ele. Não tinha ligado. Ele disse que acabou de ver o post, mas o post tinha ficado no ar por menos de 10 minutos, e quem tinha me mandado mensagem primeiro foi a Cláudia, a Fátima, a Silvana. Gente que eu mal falava. Rogério era meu irmão. Se ele soubesse da foto ao mesmo tempo que todo mundo, por que não foi o primeiro a me avisar? Fui até a sala e sentei no sofá. Do jeito que me sentei, eu conseguia ver a porta de entrada. Quando o Rogério batesse, eu ia ouvir. E enquanto eu esperava, comecei a pensar em todas as vezes que meu irmão e Valdeci tinham saído juntos nos últimos anos. Almoços que eu não era convidada. Reuniões de negócios que Rogério participava mesmo, não tendo nada a ver com a empresa. Uma parceria que eu sempre achei normal, porque eram cunhados, porque homens são assim, porque eu nunca questionei nada. Nunca questionei nada. A porta do elevador lá fora bateu. Passos no corredor. Depois, a campainha. Eu respirei fundo, levantei do sofá e fui abrir a porta para o meu irmão. Esse homem que veio correndo me defender num tempo que eu ainda nem tinha terminado de entender o que estava acontecendo. O que eu vi quando abri aquela porta me fez perceber que o problema ia ser muito maior do que uma foto apagada. Rogério entrou antes mesmo de eu abrir a porta completamente. É o jeito dele. Sempre foi. Desde criança ele era assim. Aquele tipo de pessoa que ocupa o espaço antes de ser convidado. Crescemos juntos numa casa pequena em Quixadá. Éramos 4 irmãos, e o Rogério sempre foi o que falava mais alto, o que batia o punho na mesa, o que chegava puxando conversa antes de entender a situação. Minha mãe dizia que ele era protetor. Eu aprendi cedo que protetor e controlador, às vezes, são a mesma coisa. Ele entrou com a camisa meio aberta, o cabelo ainda despenteado, como se tivesse saído de casa correndo de verdade. Me abraçou com aquela força toda, apertou meu ombro com a mão enorme que ele tem e disse: "Eu sabia que esse homem ia fazer isso um dia. Eu sempre soube." Eu fiquei parada no abraço sem conseguir dizer nada. Não por emoção, mas porque aquela frase estava ecoando de um jeito esquisito dentro da minha cabeça. Eu sempre soube. Quem sempre soube e não disse nada não é protetor, mas eu segurei esse pensamento e não falei. Deixei que ele me soltasse e fosse direto para a sala, como se a casa fosse dele. Sentou no sofá, passou a mão no cabelo, ficou me olhando com aquela expressão séria que ele faz quando quer parecer importante. "Senta aqui, Bia. Me conta o que aconteceu." Sentei na poltrona em frente. Disse que não havia muito o que contar além do que ele já tinha visto. A foto, o print, as mensagens chegando de todo lado. Ele balançou a cabeça devagar, com os cotovelos nos joelhos. "Onde ele está agora?" "Jericoacoara, aparentemente." "E quando volta?" Ele disse que voltava amanhã,
mas não sei mais o que acreditar no que ele diz. Rogério ficou quieto por um segundo. Só um segundo. Depois, você sabe o que tem no nome dele? Casa, empresa? O quê? Eu ouvi a pergunta. Ouvi bem. E houve uma pausa pequeníssima antes de eu responder. Uma dessas pausas que por fora não aparece, mas por dentro dura uma eternidade. Aquela não era a pergunta de alguém preocupado com a irmã. Era a pergunta de alguém preocupado com patrimônio. Não sei de cabeça, eu disse. Mentira. Eu sabia tudo. Cada imóvel, cada conta, cada papel que tinha o nome de Valdeci. Mas alguma coisa me disse para não falar. Rogério assentiu com a cabeça, como se a minha resposta fosse suficiente por enquanto. Depois, se levantou, foi até a janela. Ficou de costas para mim olhando lá para fora. Você precisa de um advogado. O Marquinhos pode te atender hoje à tarde, se você quiser. Meus amores, eu tenho um recadinho rápido. Para você que está aí me ouvindo, se essa história estiver tocando o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail no primeiro comentário fixado. Sua ajuda vai me permitir continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Ele já cuidou de umas questões minhas. O Marquinhos, o advogado da família dos homens. Aquele que há 30 anos resolvia as coisas segundo uma lógica que eu nunca entendi bem, mas que sempre terminava do jeito que os homens queriam. Minha cunhada, a mulher do meu outro irmão, tinha passado por um divórcio difícil uns anos atrás, e o Marquinhos tinha defendido o irmão dela, não ela. Eu vou pensar, eu disse. Rogério voltou para a sala, me olhou de um jeito que ele devia achar gentil. Bia, você não precisa pensar, você precisa agir. Esse homem te humilhou na frente de todo mundo. Você quer deixar barato? Eu não estou deixando nada barato, estou processando o que aconteceu. Ele abriu a boca para falar alguma coisa e o celular dele tocou. Ele olhou para a tela, não me mostrou e desligou sem atender. Guardou rápido no bolso. Quem era? Eu perguntei mais por instinto do que por qualquer coisa. Ninguém importante. Trabalho. Num terça-feira às 11 da manhã, quando ele tinha saído correndo para me defender. Fui para a cozinha buscar água. Ele me seguiu, aquele tipo de pessoa que não consegue deixar o outro sozinho nem para respirar. Ficou encostado na bancada enquanto eu enchia o copo, olhando em volta com aquele olhar de quem está avaliando alguma coisa. Você tem feito o que com a casa desde que os meninos foram embora? Ele perguntou. Os meninos. Meus filhos, 2 rapazes, um morava em Fortaleza e o outro em São Paulo. Adultos, com as próprias vidas. Eu morava com Valdeci nessa casa fazia mais de 20 anos. Vivo minha vida normalmente, eu disse. Vocês 2 aqui, nesse apartamento grande? É grande não, Rogério. São 3 quartos. Mas é muito espaço para 2 pessoas. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. Nenhum dos 2 disse mais nada sobre o assunto, mas a conversa tinha ido num lugar que eu não gostei. Voltamos para a sala. Fiquei na poltrona, ele no sofá. Ele ficou falando sobre Valdeci ser um sem-vergonha, sobre a família toda estar do meu lado, sobre como ele ia resolver isso. Eu ouvia, mas enquanto ouvia, fui puxando da memória cenas dos últimos anos. As vezes que Rogério e Valdeci tinham almoçado juntos sem me falar antes. Aquela vez, uns 2 anos atrás, que eu liguei para o Valdeci e ele não atendeu. E quando voltou para casa à noite, disse que tinha estado numa reunião. E eu soube depois, por acaso, que o Rogério estava com ele. Nunca me contaram o que era aquela reunião. A vez que o Rogério pediu para dar uma olhada na contabilidade da empresa do Valdeci, e eu achei esquisito na época, mas não disse nada porque não queria parecer desconfiada. Aquelas coisas que a gente nota, mas enterra porque é mais fácil. Fui ao banheiro. Sentei na borda da banheira e peguei o celular. Fui direto ao perfil de Valdeci no Facebook. O post tinha sumido, como eu já sabia. Mas o que eu não tinha visto antes era que ele tinha deixado um comentário numa foto antiga depois de apagar o post. Parecia um erro, como se ele tivesse tentado clicar em outra coisa. O comentário era sem sentido, só uma sequência de letras, mas a hora estava marcada. Tinha sido postado às 10h31. O post da foto tinha sido apagado às 10h22, segundo quem me contou. E a mensagem do Rogério, dizendo que estava indo para minha casa, tinha chegado às 10h18, 4 minutos antes do post ser apagado. Fiquei olhando para esses números na tela por um tempo. 10 e 18.
10h22. Calculei de novo, como se os números fossem mudar. Não mudaram. Rogério tinha me mandado mensagem 4 minutos antes de Valdeci apagar o post. Isso significava que ele viu o post praticamente no mesmo instante que todo mundo. Mas ninguém que eu conhecesse ficava no Facebook às 10 da manhã de uma terça-feira a esse ponto. A não ser que alguém tivesse avisado ele diretamente. Lavei o rosto. Olhei para mim mesma no espelho por um momento. 62 anos, cabelo grisalho que eu parei de pintar faz uns 3 anos. Olhos que minha mãe dizia que eram iguais aos dela. Fui mãe, fui esposa, fui funcionária de banco por 26 anos. Fui a irmã mais velha que todo mundo ligava quando precisava de conselho ou de dinheiro emprestado. E ali estava eu, olhando para o espelho, percebendo que talvez eu tivesse passado décadas sendo cuidadosa com todo mundo, menos comigo mesma. Voltei para a sala. Rogério estava no celular quando entrei e guardou o aparelho rápido de novo. Sorriu daquele jeito dele, largo, de quem não deve nada a ninguém. Tudo bem? Tudo, eu disse. Sentei, peguei meu próprio celular. O Valdeci deve estar desesperado agora, ele disse com uma satisfação que me pareceu exagerada. Deixa ele suar um pouco. Quando ele chegar aqui amanhã, eu quero estar presente. Ele chega hoje, eu disse. Rogério parou. Como assim hoje? Ele me mandou mensagem agora. Está pegando o primeiro voo de volta. Deve chegar aqui por volta das 3 da tarde. Vi alguma coisa mudar no rosto do meu irmão. Rápido, muito rápido, mas eu vi. Uma contração perto dos olhos, uma tensão no maxilar. Passou em menos de um segundo, mas passou. Então eu fico aqui e espero, ele disse. Eu disse que não precisava, que eu ia ficar bem, que se precisasse de alguma coisa, eu ligava. Ele resistiu. Ficou inventando desculpa, dizendo que não me deixaria sozinha, que era irmão, que era sua obrigação. Fiquei firme. Fui levando a conversa com calma, sem elevar a voz, até que ele entendeu que eu não ia mudar de ideia. Quando a porta fechou atrás dele, eu fui até a janela e fiquei olhando para o estacionamento lá embaixo. Vi quando ele entrou no carro, vi quando tirou o celular e ficou ali, parado, digitando alguma coisa por quase 2 minutos antes de dar partida e sair. 2 minutos de mensagem assim que saiu da minha casa. Para quem ele estava mandando mensagem? Voltei para o quarto, abri a gaveta da minha cômoda e peguei o caderno azul onde eu guardo senhas, documentos importantes, aquelas coisas que a gente anota para não esquecer. No fundo da gaveta, atrás do caderno, tinha um envelope que eu coloquei ali há uns 8 meses e não tinha aberto desde então. Era um extrato bancário de uma conta que eu descobri por acaso quando o Valdeci deixou o computador aberto. Uma conta que eu nunca tinha visto antes. Uma conta no nome dele, de um banco diferente do nosso banco conjunto. Na época, eu não mexi. Fiquei com medo de saber. Botei no envelope, escondi na gaveta e fui viver como se não tivesse visto. Mas agora eu peguei aquele envelope, rasguei a aba devagar e comecei a ler. O que estava escrito naquelas páginas me fez sentar na borda da cama com as mãos tão frias que eu precisei esfregá-las no joelho para sentir alguma coisa. Porque aquela conta não era só do Valdeci. Tinha um segundo nome autorizado nas movimentações, e era o nome do meu irmão. Valdeci chegou às 14h53. Eu sei o horário porque fiquei olhando para o relógio da sala praticamente sem parar desde o momento em que botei o extrato de volta no envelope e escondi dentro do caderno azul de novo. Não por medo de ele achar. Ele nunca abria minha gaveta, nunca teve interesse nenhum nas minhas coisas. Mas porque eu precisava de um lugar para colocar aquela informação enquanto decidia o que fazer com ela. Fiquei as 3 horas seguintes fazendo coisas normais. Lavei a louça, passei um pano na mesa da cozinha, reguei as plantas do corredor, coisas que eu faria em qualquer terça-feira comum, como se meu cérebro tivesse decidido que precisava de normalidade enquanto processava o que estava acontecendo. Não atendi mais nenhuma ligação. Respondi só uma mensagem para minha amiga Dorinha, dizendo que estava bem e que depois eu explicava. Quando ouvi a chave na fechadura, não me levantei. Fiquei sentada na poltrona da sala, com as mãos no colo e o celular virado para baixo na mesinha do lado. Ouvi a mala rodar no piso, o barulho da mala grande, aquela com rodas que faz um barulho específico que eu aprendi a reconhecer em mais de 40 anos. Ouvi ele tossir, como ele sempre tosse quando entra em casa. Um tique, uma coisa do corpo, sem motivo nenhum. Ele apareceu na entrada da sala e parou quando me viu. Não disse boa tarde, não disse nada.
Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu longo demais para uma terça-feira comum. Valdeci tem 65 anos, cabelo quase todo branco, aquela barriga que foi crescendo depois dos 50, os ombros um pouco curvados de tanto tempo na frente do computador. É um homem comum. Nunca foi bonito de um jeito que chamasse atenção, nunca foi engraçado, nunca foi o tipo que enchia um cômodo quando entrava, mas era meu marido. Era a pessoa que eu tinha escolhido quando ainda era jovem o suficiente para não saber muito bem o que estava escolhendo. Beatriz, ele disse. Valdeci, eu disse. Ele veio até a sala devagar, se sentou no sofá, pôs o rosto nas mãos. Ficou assim por um tempo, com a cabeça baixa, e eu fiquei olhando para ele pensando em quantas vezes ao longo da vida eu tinha sentado do lado dele nesse mesmo sofá sem questionar nada, sem perguntar nada, sem desconfiar de nada. Não foi o que pareceu, ele disse, com a voz abafada pelas mãos. Eu não respondi. Ele levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. Não sei se de choro ou de viagem, de cansaço, de bebida. Não sei, mas estavam vermelhos. Eu sei que você está com raiva e você tem todo o direito, mas eu preciso que você me ouça. Não foi o que pareceu. O que pareceu, Valdeci? Ele ficou sem resposta por um segundo. A foto. Ela é uma funcionária. A gente estava num evento, tinha saído para a praia, e ela se aproximou, e foi um momento, foi um beijo na bochecha, e quem tirou a foto pegou num ângulo que... Você estava de boné azul. Ele parou. O boné que eu te dei no seu aniversário. Você viajou com ele para uma praia que não é Teresina, com uma funcionária, e ela estava de biquíni num evento de empresa. Beatriz, e você estava usando uma pulseira que eu nunca vi na vida. Ele fechou a boca. Eu não levantei a voz. Não precisei. Falei do mesmo jeito que eu falo quando estou explicando alguma coisa com paciência. Aquele tom baixo e calmo que aprendi com minha mãe, que ela chamava de o tom de quem sabe que está certa. Minha mãe era uma mulher que quando ficava brava, ficava quieta. Eu herdei isso dela. Valdeci ficou olhando para mim com aquela expressão de quem esperava outra reação. Ele esperava choro, talvez, ou grito, ou que eu fosse jogar coisa. As cenas que a gente vê nas novelas. Mas eu estava sentada, quieta, com as mãos no colo. Ele tentou de novo. Eu fui fraco. Eu sei que fui fraco. Mas isso não significa que o nosso casamento... Há quanto tempo? Ele piscou. O quê? Há quanto tempo, Valdeci? Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para o chão. Não é o que você está pensando. Eu não te perguntei o que eu estou pensando. Eu te perguntei há quanto tempo. Silêncio. Eu me levantei da poltrona. Não fui em direção a ele. Fui até a janela, de costas para a sala. Lá fora estava a mesma rua de sempre, o mesmo movimento. O sol descendo devagar numa tarde comum. Eu pensei na minha mãe. Pensei no vestido que ela costurou para mim com as próprias mãos. Pensei nos 42 anos que eu passei acreditando que tinha feito uma boa escolha. O Rogério esteve aqui, eu disse sem me virar. Ouvi ele se mexer no sofá. Eu sei, ele disse. A voz ficou diferente, mais tensa. Ele foi embora antes de você chegar, mas ele quer estar presente quando a gente conversar. Eu prefiro que seja só nós dois. Aí eu me virei. Eu também, eu disse. Algo no jeito que eu falei deve ter soado diferente, porque ele me olhou de um jeito que eu não conhecia. Uma atenção nova, como se ele tivesse percebido naquele momento que eu não era a mesma pessoa que ele tinha deixado em casa 3 dias antes. Ele começou a chorar de verdade. Escondeu o rosto de novo, os ombros sacudindo. Aquele choro feio de homem que não está acostumado a chorar, que não sabe como fazer isso com dignidade. E eu olhei para ele chorando e esperei sentir alguma coisa. Pena, raiva, tristeza, o que fosse. Esperei alguma coisa se mover dentro de mim. Não sentiu quase nada. Uma pequena dor, funda, quieta, que eu reconheci como a dor de alguém que já sabia, no fundo, que isso ia acontecer um dia. Não nesse formato, não com foto publicada no Facebook por descuido, não com 47 testemunhas, mas de algum jeito. Eu não quero perder você, ele disse entre o choro. Fiquei olhando para ele por um tempo. Vai dormir no quarto de hóspedes hoje, eu disse. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos, surpreso. Beatriz, não é discussão, é o que vai acontecer. Ele ficou quieto, depois assentiu com a cabeça. Devagar, como uma criança que apanhou e entendeu que não tinha como argumentar.
Pegou a mala e foi para o corredor sem dizer mais nada. Quando ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar, fui até a cozinha e esquentei o bolo de laranja que tinha ficado na bancada o dia inteiro. Comi um pedaço de pé, com um garfo, sem prato. Não porque estava com fome. Não estava. Mas porque eu tinha acordado mais cedo para fazer aquele bolo. E eu não ia jogar fora por causa dele. Depois fui até o quarto. Sentei na beira da cama. Peguei o caderno azul, tirei o envelope e coloquei em cima da colcha. Eu precisava pensar com mais cuidado, porque o que estava naquele extrato não era só traição de marido, era outra coisa, maior, e eu precisava entender o tamanho do que estava segurando antes de dar qualquer passo. Abri o extrato de novo. Passei o dedo nas linhas, nas datas, nos valores, e então vi algo que eu tinha passado por cima na primeira leitura. Um valor que tinha saído da conta no mesmo mês que eu tinha feito uma transferência grande do meu banco pessoal para a conta conjunta. Era uma quantia que eu tinha economizado ao longo de 2 anos, parte do dinheiro que minha mãe tinha me deixado quando morreu. O valor que saiu da conta secreta era exatamente igual ao valor que eu tinha depositado na conta conjunta. Exatamente igual. Até o centavo. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que não consigo medir. Porque aquilo não era coincidência. Aquilo era uma transferência que alguém fez com cuidado, sabendo quanto ia entrar, esperando o momento certo para mover o dinheiro. O dinheiro da minha mãe tinha financiado alguma coisa que eu ainda não entendia completamente. E o nome que aparecia como autorizado naquela conta não me deixava dormir. Eu não dormi naquela noite. Não foi por choro, não foi por ansiedade daquele tipo que aperta o peito e não deixa respirar. Foi por outra coisa. Uma clareza estranha, quase fria, que foi chegando devagar enquanto eu ficava deitada no escuro, ouvindo o apartamento em silêncio. Como se a minha cabeça tivesse esperado a vida inteira por um momento em que eu finalmente parasse de fazer de conta. Às 2 da manhã eu acendi o abajur, peguei o caderno e o envelope e fui até a mesa da cozinha. Coloquei o extrato aberto na minha frente e fui lendo linha por linha, como eu fazia quando trabalhava no banco e precisava auditar alguma coisa suspeita. 26 anos fazendo esse tipo de leitura, e eu tinha guardado tudo isso dentro de mim como se fosse uma habilidade que não servia mais para nada depois da aposentadoria. Servia. A conta tinha sido aberta há 3 anos e 4 meses. Eu fiz a conta. 3 anos e 4 meses atrás, Valdeci tinha viajado para Fortaleza numa visita a fornecedores que durou 5 dias. Eu me lembrei daquela viagem porque foi quando eu tive uma gripe forte e fiquei em casa sozinha por 5 dias com febre. Ele tinha ligado todo dia, perguntado como eu estava, mandado mensagem de bom dia. Eu achei bonito na época, atencioso. 3 anos e 4 meses. Aquilo não era uma fraqueza de momento, como ele tinha tentado me dizer na tarde anterior. Aquilo era uma construção. Alguém não mantém uma conta separada por 3 anos por impulso. Fui olhar os lançamentos com mais atenção. Depósitos regulares, todo mês, sempre na primeira semana. Valores que variavam entre R$2.000 e R$4.500. Não eram cifras absurdas, eram valores que passariam despercebidos em qualquer declaração de imposto se a pessoa soubesse o que estava fazendo. E Valdeci sabia. Sempre soube lidar com dinheiro. Era nisso que eu sempre confiei nele. Saques em dinheiro vivo, feitos sempre em caixas eletrônicos de bairros que eu não reconhecia. Pagamentos para estabelecimentos que eu fui pesquisar no celular um por um. Um restaurante no Aldeota, em Fortaleza. Um hotel boutique em Jericoacoara. Uma loja de roupas femininas com endereço em Fortaleza. Uma academia de ginástica. Eu parei na academia. Abri o computador que ficava na sala e fui pesquisar o nome da academia. Era uma academia pequena, de bairro, em Fortaleza. Tinha uma página no Instagram com poucas postagens. Fui olhando as fotos uma por uma, sem saber bem o que estava procurando, até que parei numa foto de inauguração de um novo espaço. Uma foto de grupo, funcionários reunidos na entrada, todos sorrindo. No canto esquerdo, terceira pessoa da fila, havia uma mulher de biquíni laranja. Não era biquíni na foto, era uma camiseta da academia, logotipo no peito, mas o rosto era o mesmo. O cabelo molhado da praia tinha o mesmo comprimento, a mesma ondulação. Eu ampliei a foto com 2 dedos na tela até o rosto dela ficar grande o suficiente para ter certeza. Era ela. Fui pesquisar o nome que aparecia marcado na foto. Keila.
Só o nome, sem sobrenome na marcação, mas o perfil era aberto. Fui até o perfil dela. 31 anos, moradora de Fortaleza. Trabalhava como instrutora de pilates. 31 anos. Eu tenho 62. Ela tem 31. Enquanto eu estava em casa fazendo bolo de laranja, regando plantas, vivendo a vida que eu construí ao longo de décadas, ele estava do lado de uma mulher que tem a metade da minha idade e que não sabe ainda o que é ver o rosto da própria mãe numa foto e sentir aquela pontada de saudade que não passa. Mas não era a idade que mais me doía. Era a duração. 3 anos. 3 natais, 3 anos novos, 3 dias das mães em que ele me ligou da rua dizendo que estava resolvendo uma coisa urgente e voltou com um buquê de flores comprado em posto de gasolina. 3 anos de mentiras que eu engoli porque não quis ver. Continuei pesquisando. Fui ao site da empresa do Valdeci, uma distribuidora de materiais de construção. Ele tinha fundado há quase 20 anos. Entrei na parte de equipe que ficava no site. E ali, numa lista de colaboradores com foto pequena do lado, estava o nome: Keila Vasconcelos. Cargo: assistente administrativa, funcionária registrada, com carteira assinada, na empresa do meu marido. Fiquei olhando para a tela por um tempo e pensei em quantas vezes eu tinha ouvido o nome daquela empresa nos últimos anos. Nos jantares de família, nas conversas de domingo, nas discussões sobre aposentadoria e patrimônio. A empresa que era o futuro da nossa família, como o Valdeci sempre dizia. A empresa que justificava cada viagem, cada final de semana de trabalho, cada ligação às 10 da noite que ele atendia e saía do cômodo para falar. E o Rogério sabia de tudo isso, porque não existe outra explicação para o nome do meu irmão estar autorizado numa conta que pagava academia, restaurante e hotel para a amante do meu marido. Não existe explicação para um homem assinar como autorizado numa conta que não é dele, a não ser que ele tivesse algum tipo de acordo com quem abriu essa conta. Fechei o computador. Eram quase 4 da manhã. A casa estava em silêncio, e em algum quarto lá no fundo, Valdeci dormia. Ou fingia que dormia. Não me importava. Fui até a minha gaveta e peguei o caderno azul onde eu guardava senhas e documentos. No fundo do caderno, num bolso interno que eu mesma costurei porque o caderno original não tinha bolso suficiente, eu guardava uma folha dobrada. Era uma cópia de um documento que eu tinha tirado anos atrás, numa tarde em que eu tinha ido resolver uns papéis num cartório e o funcionário tinha impresso uma cópia a mais por engano e me dado junto com os outros documentos. Era um extrato de composição societária da empresa do Valdeci. Eu nunca tinha lido com atenção. Na época, botei no caderno pensando que podia ser útil um dia, e esqueci. Agora abri e li de ponta a ponta. A empresa tinha 2 sócios, Valdeci com 72% das cotas e um segundo sócio com 28%. Eu sempre soube que tinha um segundo sócio. Valdeci tinha me contado isso quando abriu a empresa. Disse que era um amigo que tinha entrado com capital no início e que com o tempo ia vender as cotas de volta para ele. Nunca mais falamos no assunto. O nome do segundo sócio era Rogério Costa Braga. O nome de solteira da minha mãe era Braga. Eu e Rogério temos o mesmo sobrenome de família. Eu sabia que ele tinha feito um investimento com Valdeci alguma vez, mas nunca entendi o tamanho. 28% de uma empresa que faturava, segundo o Valdeci, perto de 2 milhões de reais por ano. Rogério não era só o cunhado que fechava os olhos. Ele era sócio, com participação legal, com direito a lucros. E enquanto Valdeci me enganava com a amante, Rogério embolsava a parte dele todo mês. Dobrei o documento devagar e coloquei de volta no caderno. Estava com frio, mesmo sendo uma noite quente. Fui buscar uma manta no armário e voltei para a cozinha. Sentei na mesma cadeira velha que eu sempre quis trocar e que ele nunca deixou. Fiquei ali até o sol começar a aparecer pela janela. E fui pensando, não em como confrontar, não em como me vingar, não em como fazer aquilo tudo virar um escândalo. Fui pensando em como me proteger. Porque eu tinha 62 anos, tinha passado a vida inteira cuidando de todo mundo, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava me olhando como uma prioridade, como alguém que precisava ser defendida. Não pelo Rogério, não por ninguém que chegasse batendo o punho na mesa, mas por mim mesma. Às 7 da manhã, o celular tocou. Era Rogério. Eu olhei para o nome na tela. Deixei tocar. 1 vez, 2, 3, parou. 2 minutos depois, ele mandou mensagem.
Precisamos conversar antes que o Valdeci chegue em casa. Me liga. Antes que Valdeci chegasse em casa. Ele não sabia que Valdeci tinha voltado na tarde anterior. Ou sabia e estava testando o que eu ia responder. Não respondi. Fui até o quarto, abri o armário e no fundo, atrás das caixas de sapato, peguei uma pasta que eu tinha comprado anos atrás numa papelaria e nunca tinha usado. Era laranja, com elástico na frente. Coloquei o extrato da conta secreta dentro. Coloquei a cópia da composição societária. Coloquei o caderno aberto numa página que eu ia preencher com tudo que eu tinha descoberto naquela noite. Data por data, valor por valor. E então, me lembrei de uma mulher. Dona Sueli, que tinha sido minha gerente no banco por quase 10 anos. Ela tinha se aposentado antes de mim e uns 2 anos depois tinha aberto um escritório de consultoria com a filha. A filha era advogada, especializada em direito de família. Eu tinha o número da Dona Sueli guardado no celular. Nunca tinha precisado usar. Só guardei porque nunca se sabe. Agora eu sabia. Peguei o celular, fui até os contatos e fiquei com o dedo em cima do nome dela por um momento. Atrás de mim, ouvi o barulho de uma porta se abrindo lá no corredor. Passos. A torneira da cozinha abrindo. Valdeci estava acordado. E enquanto eu ouvia o barulho dele se movendo pela casa, como se nada tivesse mudado, pegando um copo, abrindo a geladeira, tossindo aquela tosse de sempre, eu entendi uma coisa com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Ele estava contando com a minha paciência, com o meu silêncio, com 42 anos de hábito de deixar as coisas passarem. Só que dessa vez, tinha alguma coisa diferente. Dessa vez, enquanto ele tomava café na cozinha, eu estava no quarto com uma pasta laranja nas mãos e o número de uma advogada na tela. E ele não fazia a menor ideia. Eu liguei para Dona Sueli às 8h20 daquela manhã. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz rouca de quem acorda cedo há décadas. E quando eu disse meu nome, ela fez aquele barulho de reconhecimento caloroso que as pessoas fazem quando gostam de verdade de quem está do outro lado. Beatriz, meu Deus, quanto tempo! Eu disse que estava bem, que era bom ouvi-la e que precisava de um favor. Ela perguntou o que era. Eu falei que precisava de uma indicação de advogada especializada em direito de família, alguém de confiança, alguém que fosse discreto. Houve uma pequena pausa. É a Letícia, ela disse. A filha dela. Vou te passar o número agora. E Beatriz, pode confiar nela. Eu anuei o número, agradeci e desci para o café com o celular no bolso e a pasta laranja escondida dentro do guarda-roupa, atrás das caixas de sapato, num lugar que Valdeci nunca abriria porque ele nunca tinha tocado naquele lado do armário em 42 anos. Na cozinha, ele estava de costas para mim, de frente para o fogão. Tinha feito café, tinha tirado o pão de forma do armário, a manteiga da geladeira, coisas que eu fazia todo dia e que ele nunca fazia. Não sei se era culpa, se era a tentativa de demonstrar alguma coisa, se era só o instinto de ocupar as mãos. Não perguntei. Sentei à mesa. Ele colocou uma xícara de café na minha frente sem falar. Eu agradeci com um sorriso curto e bebi o café olhando pela janela. O sol já estava alto para aquela hora. Uma manhã clara, quente, completamente indiferente ao que estava acontecendo dentro daquele apartamento. Podemos conversar hoje? Ele perguntou, sentando do outro lado da mesa. Podemos, eu disse. Eu quero te explicar tudo. A Keila é uma funcionária, e sim, a gente teve uma relação que não deveria ter acontecido, mas ela está registrada como assistente administrativa há quanto tempo? Ele parou. 2 anos e meio, ele disse depois de uma pausa. E a conta do banco do qual você nunca me falou foi aberta há 3 anos e 4 meses. Valdeci ficou completamente quieto. O café esfriava na xícara dele. Eu continuei olhando pela janela. Eu achei o extrato numas contas antigas que você deixou no computador uma vez, eu disse. Era uma meia-verdade. O extrato não estava no computador, mas eu não ia revelar onde estava. Não falei nada porque esperei entender o que era. Beatriz, esse dinheiro é do nosso dinheiro conjunto, que vinha em parte da herança que minha mãe me deixou. Silêncio. Ele passou a mão no rosto. Aquele gesto dele de quando está encurralado, que eu aprendi a reconhecer nos primeiros anos de casamento e que ao longo do tempo eu fui ignorando porque era mais fácil do que enfrentar o que ele significava. Eu ia devolver, ele disse. Eu olhei para ele pela primeira vez naquela manhã, direto nos olhos. Ele desviou. Ia devolver quando, Valdeci? Ele não respondeu. Terminei o café,
Lavei a xícara e a deixei no escorredor. Peguei a bolsa que estava encostada na cadeira, coloquei o celular dentro e disse que ia sair para resolver umas coisas. Ele perguntou o quê? Eu disse que eram questões pessoais e que ia voltar mais tarde. Ele ficou parado no meio da cozinha, me olhando ir embora. Não tentou me segurar, não pediu para acompanhar. Só ficou parado. Liguei para Letícia, a filha da dona Sueli, no estacionamento do prédio. Ela atendeu de um jeito profissional e direto que me agradou imediatamente. Expliquei a situação em linhas gerais. Traição descoberta, conta bancária desconhecida, movimentações usando herança pessoal, estrutura societária de empresa. Ela ficou em silêncio enquanto eu falava, só fazendo um som de vez em quando para mostrar que estava acompanhando. Quando eu terminei, ela disse: "Você tem os documentos físicos?" "Tenho." "Pode vir hoje?" Fui. O escritório dela era num sobrado num bairro residencial, discreto, sem placa grande na fachada. Ela me recebeu ela mesma na porta. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos de grau, aperto de mão firme. Me levou para uma sala com 2 poltronas e uma mesa pequena no canto, sem secretária do lado, sem assistente entrando e saindo. Exatamente o tipo de lugar que eu precisava. Contei tudo com calma. Ela ouviu sem interromper, tomando notas num caderno. E quando eu terminei, ela fez perguntas precisas, do tipo que mostram que a pessoa entendeu o que está ouvindo. Perguntou sobre o regime de casamento. Comunhão parcial de bens, eu disse. Perguntou sobre o tempo de empresa, 19 anos. Perguntou sobre a herança da minha mãe, se tinha sido depositada em conta conjunta ou em conta individual. Essa última pergunta me fez fechar os olhos por um segundo. Conjunta, eu disse. Ele pediu para eu transferir porque tinha uma aplicação que ia render melhor do que na minha conta. Eu confiei. Letícia assentiu, sem julgamento nenhum no rosto. E o valor que saiu para essa conta separada corresponde exatamente ao que você depositou? Exatamente. Ela virou o caderno e me mostrou o que tinha anotado. Ali estava tudo o que eu tinha dito, organizado numa lógica que eu não tinha conseguido ver sozinha porque estava no meio da situação. Ela explicou o que aquilo significava do ponto de vista legal, quais eram as minhas possibilidades, o que eu poderia reivindicar, o que precisaria de prova documental e o que eu já tinha nas mãos. Quando ela falou sobre a composição societária da empresa, ela pausou. O sócio com 28% é seu irmão. É. E ele está autorizado na conta que movimentava os valores que você identificou. Está. Ela ficou um momento em silêncio, com a caneta parada no ar. Beatriz, eu preciso te perguntar uma coisa diretamente. Você está preparada para a possibilidade de que isso envolva os dois e que qualquer movimento que você faça vai chegar no seu irmão também? Eu pensei na mensagem que Rogério tinha mandado de manhã. Precisamos conversar antes que o Valdeci chegue em casa. Na pressa com que ele tinha aparecido na minha casa. Na pergunta sobre o patrimônio. No celular guardado com pressa. Nos 2 minutos de digitação no estacionamento. Estou preparada, eu disse. Ficamos mais 1 hora naquele escritório. Quando saí, a tarde já estava caindo. Fui até uma farmácia, comprei uma coisa que não precisava só para ter onde parar e respirar um pouco. Fiquei num banco de praça por uns 15 minutos olhando para nada. O celular vibrou. Era Rogério de novo. Desta vez eu atendi. Beatriz, cadê você? Tentei te ligar a manhã toda. Estava resolvendo umas coisas. Que tipo de coisas? Pessoais. Ouvi ele respirar do outro lado. Uma pausa calculada, daquelas que ele sempre usou quando estava tentando entender o que eu sabia antes de decidir o que falar. Precisamos conversar sobre o Valdeci. Sobre o que vai acontecer daqui para frente. Você não devia tomar nenhuma decisão sem falar comigo antes. Por que não? Porque você está emocionalmente abalada, Bia. Você precisa de apoio, não de tomar decisões sozinha nesse estado. Eu deixei ele terminar. Depois falei com aquela calma que eu tinha aprendido da minha mãe. Eu estou bem, Rogério. Obrigada pela preocupação. Você foi ao advogado? A pergunta veio rápido demais, sem pausa, sem transição natural. Como alguém que estava esperando perguntar aquilo desde o começo da ligação. Por que você pergunta isso? Porque se você foi, eu precisava saber. Porque tem questões que envolvem a empresa e que... questões que envolvem você também, você quer dizer. Silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros daquela semana. Mais denso, mais longo. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu mais baixa. Boa noite, Rogério. Desliguei.
Fiquei olhando para o telefone na mão por um momento. Meu coração estava acelerado, mas era um tipo diferente de aceleração. Não era medo, não era angústia. Era a sensação de alguém que passou a vida inteira andando devagar numa estrada comprida e acabou de entender que pode, sim, aumentar o passo. Cheguei em casa às 18h40. Valdeci estava na sala, com o televisor ligado em volume baixo, mas ele não estava olhando para a tela. Estava com o celular na mão e levantou os olhos quando eu entrei. Seu irmão me ligou, ele disse. Eu sei. Ele está preocupado. Eu sei. Fui direto para o quarto. Peguei a pasta laranja no fundo do armário. Voltei para a sala, sentei na poltrona de frente para ele e coloquei a pasta no colo. Ele olhou para a pasta. Olhou para mim. Beatriz, eu fui a uma advogada hoje. Ele fechou os olhos. Ela vai precisar de algumas coisas, eu disse. Documentos da empresa, extratos dos últimos 5 anos da conta conjunta, escritura do apartamento e um acesso às notas fiscais das viagens que você fez nos últimos 3 anos. Ele abriu os olhos. Você está me pedindo para colaborar com o meu próprio processo? Estou te informando o que vai acontecer de qualquer jeito. A diferença é se vai ser com colaboração ou sem ela. Ele ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva. Era uma espécie de reconhecimento tardio, como alguém que percebe, com anos de atraso, que estava subestimando a pessoa que tinha do lado. Quando você se tornou assim? Ele disse, quase para si mesmo. Eu pensei na resposta por um momento. Pensei nos 42 anos, no vestido da minha mãe, no bolo de laranja que eu tinha feito na véspera, na cadeira velha que ele nunca me deixou trocar, no dinheiro da herança que sumiu centavo a centavo, em todas as vezes que eu tinha engolido alguma coisa porque era mais fácil do que brigar. Eu sempre fui assim, eu disse. Você nunca prestou atenção. Levantei, fui para o quarto e fechei a porta com cuidado. Não dei tranco nenhum. Não precisava. Deitei na cama ainda vestida, com a pasta laranja do meu lado e fiquei olhando para o teto até o apartamento ficar em silêncio. Em algum momento, ouvi Valdeci ligar para o Rogério. Ouvi a voz abafada dele pelo corredor. Palavras que eu não conseguia distinguir, mas o tom eu reconhecia. Era o tom de quem está pedindo orientação, de quem está com medo do que acontece depois. Que ficassem com medo os dois, porque amanhã, cedo, eu tinha uma segunda reunião com Letícia. E dessa vez eu ia chegar com a pasta completa. 8 meses se passaram desde aquela terça-feira do bolo de laranja. Eu sei que parece muito tempo quando a gente está no meio de uma história como essa. Quando eu estava vivendo, parecia uma eternidade também. Mas olhando de agora, do lugar onde estou sentada enquanto escrevo isso, 8 meses é quase nada. É o tempo que leva para uma ferida profunda parar de doer o tempo todo e começar a doer só às vezes. Vou contar o que aconteceu, porque acho que as coisas precisam ser ditas sem enfeite. A Letícia trabalhou com método e com calma. Nas primeiras semanas, enquanto eu ainda morava no apartamento com Valdeci, em quartos separados, com uma frieza educada que nenhum dos dois quebrou. Ela foi reunindo o que precisava: extratos, documentos, a composição societária da empresa, os comprovantes das transferências que eu tinha guardado. Quando eu dizia que tinha medo de não ter prova suficiente, ela dizia: você trabalhou 26 anos num banco, Beatriz. Você sabe que papel não mente. Ela tinha razão. Rogério tentou me ligar durante semanas. Nas primeiras 2 semanas, eu não atendi nenhuma vez. Depois atendi uma vez, deixei ele falar, e quando ele terminou de dizer que eu estava destruindo a família por causa de um erro do Valdeci, eu disse com toda a tranquilidade que eu tinha: Rogério, você também vai receber notificação do escritório da minha advogada. Tenha um bom dia. E desliguei. Ele não ligou mais depois disso. O Valdeci, nos primeiros 30 dias, tentou de tudo. Chorou, pediu perdão, prometeu que ia encerrar a conta, que ia demitir a Keila, que ia fazer terapia, que ia se aposentar para ficar mais em casa. Numa das noites, ele ficou na porta do quarto por quase 20 minutos antes de ir embora sem dizer nada. Eu ouvi os passos dele chegando, parando, indo embora. Fiquei deitada sem me mexer. Não era raiva que eu sentia, era uma espécie de luto. Como quando a gente perde alguém que já estava doente há muito tempo. A dor é real, mas a surpresa não é mais tanta. Na 6ª semana, Valdeci contratou um advogado. Rogério também.
E aí as coisas ficaram mais sérias, mas de um jeito que a Letícia já tinha me preparado. Ela tinha me explicado cada passo antes que ele acontecesse, e isso fez uma diferença que eu não consigo dimensionar direito. Saber o que está vindo não tira o peso, mas tira o pavor. A questão da herança da minha mãe foi a mais dolorosa de resolver. Não pela burocracia, pelos documentos, porque cada extrato que eu mostrava, cada transferência que eu apontava, era uma prova de que o dinheiro que ela tinha deixado com tanto cuidado tinha bancado viagens, restaurantes, presentes para uma mulher que eu nem conhecia. Minha mãe trabalhou a vida inteira numa mercearia no interior do Ceará. Cada real que ela poupou foi com uma dureza que eu via no cansaço das mãos dela. Levei isso para Letícia numa das reuniões com os olhos marejados, e ela ficou quieta um momento antes de dizer: "Então a gente vai reaver esse dinheiro." Não foi promessa vazia. Foi o jeito dela de me dizer que estava levando aquilo a sério. No terceiro mês, saiu o acordo. Não vou entrar em todos os detalhes, parte por questão legal, parte porque algumas coisas são minhas e só minhas. Mas o que posso dizer é o seguinte: o apartamento ficou comigo. Não porque eu queria ficar nele, eu não queria, mas porque era o ativo mais sólido que havia e porque a Letícia disse que era importante que eu tivesse onde ficar enquanto decidia meus próximos passos. Eu ouvi e fiz do jeito que ela orientou. Valdeci saiu do apartamento num sábado de manhã, com 2 malas e o boné azul que eu nunca mais quis ver. Eu fiquei na cozinha enquanto ele levava as coisas. Quando a porta fechou, não fui ver pela janela. Fui até a sala, me sentei na poltrona e fiquei num silêncio que dessa vez não pesava. A cadeira velha ainda estava lá. Na semana seguinte, eu liguei para uma loja e mandei buscar. A situação com Rogério foi diferente, e de um jeito que eu não tinha previsto completamente. A parte societária da empresa ficou com ele. Ele tinha 28% e tinha direito legal sobre isso. Mas o envolvimento dele na conta separada ficou documentado. Letícia foi direta. A gente não ia entrar numa batalha longa e cara para provar uma covardia que não tinha valor financeiro direto para mim. O que importava era proteger o que era meu. E foi o que fizemos. Mas perder o irmão, deixa eu ser honesta, doeu de um jeito que me surpreendeu. Não porque eu esperasse mais dele. Depois de tudo que eu vi, não esperava. Mas porque ele era meu irmão. Crescemos juntos naquela casa pequena em Quixadá. Eu me lembrei de uma vez, quando eu devia ter uns 12 anos e ele uns 8, que eu fiquei acordada a noite toda do lado da cama dele porque ele estava com febre e com medo. Lembrei disso num dia qualquer, lavando louça, e precisei parar e respirar por um tempo. A gente não escolhe de quem gosta, mas aprende a viver com quem as pessoas resolvem ser. No 5º mês, tomei uma decisão que eu tinha adiado por tempo demais: vender o apartamento. Era grande demais para mim. Tinha quartos que eu não entrava, corredores que eu não precisava, uma memória grudada em cada parede que eu não queria carregar. Coloquei à venda, saiu rápido, 3 semanas e tinha comprador. Peguei o dinheiro, paguei o que precisava pagar e sobrou uma quantia que me deixou com uma segurança que eu não tinha tido em décadas. Não era riqueza, era liberdade. Fui passar uns dias em Quixadá, na casa da minha prima Dilma, que é viúva e mora sozinha, e me recebeu com uma panela de feijão verde e sem nenhuma pergunta que eu não quisesse responder. A gente ficou 3 dias conversando, vendo televisão, dormindo cedo. Eu dormia de um jeito que eu não dormia há anos, fundo, quieto, sem acordar no meio da madrugada com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada, porque não tinha mais nada errada. Ou melhor, tinha muita coisa errada, mas finalmente eu estava do lado de fora do problema, não enterrada dentro dele. Na volta de Quixadá, aluguei um apartamento num bairro que eu nunca tinha morado. Pequeno, 2º andar, com uma janela grande na sala que pega sol da manhã. Tinha uma praça a 2 quarteirões, com bancos de madeira e algumas árvores velhas que fazem sombra generosa. Comecei a caminhar toda manhã. Não por disciplina, não porque alguém mandou, porque eu queria. Fui montando o apartamento aos poucos, só com o que eu queria, sem pressa, sem precisar consultar ninguém. Comprei uma cadeira nova para a cozinha, larga, estofada, daquelas que a gente senta e não quer levantar. Comprei um vaso grande de cerâmica azul que eu tinha visto numa loja 2 anos atrás, e o Valdeci tinha dito que era frescura. Coloquei no canto da sala. Fica bonito. A Dorinha, minha amiga, começou a me visitar toda semana. Às vezes a gente faz almoço juntas.
Às vezes, só toma café e conversa. Ela nunca me pergunta sobre o Valdeci, a não ser quando eu trago o assunto, que é cada vez mais raro. Ela tem uma leveza que faz bem estar perto. Os meus filhos levaram um tempo para processar. O mais velho ficou com raiva do pai, que era esperado. O mais novo ficou quieto por semanas, que também era esperado. Ele sempre foi assim. Os dois vieram me visitar no apartamento novo em meses diferentes, e nos dois casos a reação foi parecida. Olharam em volta, viram que eu estava bem e ficaram mais tranquilos do que esperavam estar. O mais novo me disse numa noite, enquanto a gente estava na varanda: "Mãe, você parece mais leve." Eu pensei antes de responder. "Eu estou", eu disse. Valdeci tentou contato 3 vezes depois que o acordo foi fechado. 2 mensagens e uma ligação que eu não atendi. Nas mensagens, ele dizia que sentia falta, que queria saber se eu estava bem, que a situação tinha saído do controle e que nunca foi a intenção dele me machucar. Eu li as 2 mensagens no mesmo dia que chegaram. Não respondi nenhuma. Não por mágoa, não por raiva, mas porque eu aprendi, nesses 8 meses, que algumas portas precisam ficar fechadas, não como punição, mas como proteção. Rogério, eu não falei mais. Minha sobrinha Camila, a filha dele, me manda mensagem de vez em quando. Ela sempre foi mais próxima de mim do que do pai, e eu acho que ela sente falta da nossa relação. Respondi às últimas 2 mensagens dela com carinho. Ela não tem culpa de quem o pai escolheu ser. Há 2 semanas, numa manhã de sábado, eu fiz um bolo, não de laranja, de chocolate, com cobertura de brigadeiro, do jeito que eu gosto e que nunca fiz porque o Valdeci não gostava muito de chocolate. Comi 2 pedaços no café da manhã, de pé na cozinha, com uma xícara de café forte, olhando pela janela que pega sol. Lembrei do bolo de laranja que tinha esfriado na bancada naquela terça-feira. Pensei em como eu estava naquela cozinha, com o pano de prato na mão, sem saber ainda o tamanho do que estava vindo. Em como eu fiquei parada sem chorar. Em como eu sentei na cadeira velha que ele nunca me deixou trocar e comecei, sem perceber, a enxergar as coisas como elas eram. Não tenho raiva do que aconteceu. Não digo isso para parecer uma pessoa melhor do que sou. Digo porque é verdade. E eu aprendi a não mentir nem para mim mesma. Fui ferida. Fui enganada. Fui tratada como alguém que não precisava saber das coisas, que ia ficar no lugar que colocaram sem reclamar, que não tinha força suficiente para se defender. Erraram a conta. 62 anos e uma vida que finalmente é só minha. A cadeira é nova, o vaso é azul, o bolo é de chocolate. E a janela, toda manhã, deixa entrar um sol que é meu. Para você que está aí me ouvindo, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. O Pix está no QR Code na tela ou na chave de e-mail, no primeiro comentário fixado. Sua ajuda nos permite continuar trazendo novas histórias todos os dias para você. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.